Bendito seja Deus que nos chamou para louvor da sua glória. Eu cumprimento a todos com a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. E é com alegria que estamos dirigindo a você mais um programa e estamos chegando até você. E hoje o nosso tema é viver sob a direção de Deus. Mas antes da nossa meditação, eu quero lembrar que nesta quinta-feira, ou melhor, nessa terça-feira nós temos o culto às 19h30, o culto de oração. A quarta-feira nós temos também às 15 horas da tarde da bênção. Na quinta-feira nós reunimos em célula nos lares às 20 horas. No sábado às 19h30 nós temos o culto de adoração a Deus. E no domingo às 9 horas da manhã temos o culto de ensino e às 19 horas o culto de celebração a Deus. Fica aí o nosso convite. É sempre uma alegria receber pessoa como você em uma de nossas igrejas. Como eu já anunciei, eu quero pensar com você sobre andar sob a direção de Deus. É muito interessante porque a nossa vida precisa estar sob a direção de Deus. Para tudo aquilo que pretendemos fazer, precisamos da direção de Deus. Eu quero compartilhar com você um texto de um homem que teve muito sucesso na sua vida, que é o rei Davi. Ele não descuidou deste detalhe na sua vida. E eu quero compartilhar com você em 1 Crônicas, a partir do verso 14, verso 8. 1 Crônica 14, 8. Diz assim: ouvindo, pois, os filisteus que Davi fora ungido rei sobre todo Israel, subiram todos para prender Davi, e ouvindo, Davi saiu contra eles. Mas vieram os filisteus e investiram contra ele no vale de Refaim. Então Davi consultou a Deus, dizendo: subirei contra os filisteus? Entregar-me-eis nas mãos? Respondeu-lhe o Senhor: sobe, porque os entregarei nas tuas mãos. Subindo Davi a Bat-Perazim, ali os derrotou. E disse Deus, por meu intermédio, rompeu as fileiras inimigas diante de mim, como se rompe águas. Por isso chamaram o nome daquele lugar de Bel-Perazim. E ali deixaram os seus deuses e ordenou Davi que se queimassem. Porém os filisteus tornaram e fizeram uma investida no vale. De novo Davi consultou a Deus, e este lhe respondeu: não subirás após deles, mas rodeará por detrás deles e atacar-se por defronte das amoreiras. E há de ser que, ouvindo tu um estrondo de marcha pelas copas das amoreiras, então sai a peleja, porque Deus saiu diante de ti a ferir o exército dos filisteus. Fez Davi como Deus lhe ordenara, e feriu o exército dos filisteus, Deus de Gibeon, até Gazé. E assim se espalhou o renome de Davi por todas aquelas terras, pois o Senhor o fez temível a todas aquelas gente. Esse texto que eu li aqui mostra que Davi, ele era um homem que não descuidava de buscar a Deus, buscar a direção de Deus para as suas demandas, para os seus empreendimentos. E é interessante a gente observar que, por via de regra, quando a gente está bem, a gente quer resolver as questões por nossa conta própria. Mas Davi, ele é cuidadoso. Diz a palavra que ele, no ápice do seu governo, porque ele tinha governado sobre Judá 7 anos, e agora ele foi constituído rei sobre todo Israel. Quando ele alcança aquela bênção extraordinária, veio o inimigo para confrontá-lo, para desafiá-lo, para tirar aquilo que ele tinha conseguido, que é os filisteus, os inimigos.
E eu quero chamar a sua atenção justamente para isto, nesta palavra que eu trouxe aqui para a gente meditar. Quando a gente está muito bem, quando a gente está no topo, né, vamos dizer assim, a gente é muito propenso a querer fazer as coisas por nossa própria conta. Mas Davi estava ali, foi coroado rei de todo Israel, mas ele prosseguiu na sua humildade, dependendo de Deus, buscando a Deus. Porque quando estamos, por exemplo, ele poderia ter pensado assim, não, eu sou o rei, eu tenho um grande exército, eu posso. Mas antes, ele foi consultou a Deus. O versículo 10 diz o seguinte, que então Davi consultou a Deus, dizendo, subirei contra os filisteus? O Senhor vai me entregar nas minhas mãos ou não? Vou subir, eu vou combatê-los ou não? Ele buscou a direção de Deus. Um ponto muito positivo é a gente manter nessa dependência de Deus. E é interessante que nesta batalha Davi vence os filisteus e destrói os deuses deles. E agora, vamos dizer o seguinte, vamos pensar assim, Davi vai assim, agora eu vou ter paz, vou ter tranquilidade, mas os inimigos levantaram outra vez. E quem são os mesmos inimigos? E outro detalhe interessante, fala que Davi venceu porque Deus deu uma estratégia para ele ir atrás deles, persegui-los. E aquela experiência que Davi teve foi uma experiência extraordinária. Só que ele, quando eles levantaram, os inimigos levantaram novamente, ele não saiu para combater os inimigos usando a mesma estratégia, a mesma experiência. A Bíblia diz o seguinte, no versículo 14 assim, de novo Davi consultou a Deus, se subiria após eles. E Deus deu a nova estratégia. Isso é interessante porque você que está me assistindo, às vezes, não vai assim, não, eu tive esse problema, eu usei esse método e eu tenho uma experiência. E observamos aqui nesse texto que são os mesmos inimigos, mas Deus deu uma nova estratégia a Davi para combater aquele mesmo inimigo. Então, às vezes os problemas se repetem. Tivemos êxito diante de uma dificuldade, e aí surge uma dificuldade semelhante. Ah, não, eu já sou experiente. E aí não busca Deus. E corremos o risco de fracassar diante de tais situação. É isso que eu estou me esforçando por ser entendido por você, porque há uma diferença muito grande em ser dirigido por Deus, guiado por Deus, andar sob a direção de Deus. Porque a nossa experiência de ontem pode não ser válida para hoje. Então vamos imaginar você com a dificuldade com o seu filho. Vamos imaginar que você tem 3 filhos e um dos seus filhos tiver um problema. E aí você buscou a Deus e você conseguiu contornar aquela situação, colocar o seu filho nos trilhos. Aí aquela história semelhante acontece na vida do outro filho. E você, com a experiência que você teve, você ao invés de buscar a Deus, senão vou buscar a Deus, que este filho aqui, o problema é semelhante.
mas é outra pessoa, eu preciso de uma direção. Aí a pessoa, em vez de orar a Deus para pedir uma direção, porque Deus pode, e às vezes usa outro método diferente. No caso aqui, desse texto que eu estou meditando, diz o seguinte, que Deus respondeu: não subirás após eles, mas rodearás por detrás deles e atacar e pôr defronte das amoreiras. No primeiro confronto, Davi foi atrás deles. Agora, no segundo, Deus falou assim: você não vai, agir da mesma maneira. O que esse episódio nos ensina? Porque Davi foi exitoso em todos os seus empreendimentos. Mas ele não descuidava, consultou o Senhor de novo. Então, seja o que você for fazer, talvez algo que você julga muito pequeno, irrelevante, mas na verdade não existe inimigo pequeno, não existe problema pequeno. Os problemas, eles nascem pequenos e podem tornar um grande problema. Então nós precisamos de ter essa dependência de Deus. Então nós precisamos de manter a humildade e saber que por nossa conta, por nossa capacidade, estamos sujeitos a ser vencidos. Mas quando nós submetemos a Deus, podemos ter a vitória. Davi, ele foi um homem de sucesso. Por quê? Porque ele assumiu o poder e continuou humilde. Ele tornou-se rei de todo Israel, mas ele não desprezou todas as suas batalhas, seus empreendimentos, ele buscava a Deus. É isso que precisa acontecer comigo, com você, se é que eu desejo, se é que você deseja ser uma pessoa vitoriosa. Porque às vezes um probleminha torna um problemaço. Às vezes algo que eu resolvi em tempos passados, agora, se eu não buscar uma direção de Deus, eu serei vencido. Isto seja uma doença, seja um problema familiar, seja um problema financeiro. Esses problemas do dia a dia, do cotidiano. Nós precisamos ter uma vida devocional, que fale com Deus, apresente. Aliás, no Novo Testamento vai dizer o seguinte: lançai diante do Senhor todas as vossas preocupações e ansiedade. Tornai conhecido do Deus eterno. O que te preocupa? O que te aflige? O diabo não quer que você seja uma pessoa bem-sucedida. Quando Davi assumiu o trono de Israel, veio os inimigos e levantaram como uma avalanche contra ele. Mas louvado seja Deus que ele buscou a direção de Deus. Ele os derrotou na primeira vez e eles se levantaram novamente e ele consultou ao Senhor. Quando nós mantemos a nossa vida em comunhão com Deus, vivendo sob a direção de Deus, todos os levantes do inimigo contra a nossa vida, eles vão fracassar e nós seremos vitoriosos, seja em qualquer âmbito da nossa vida. Então a nossa palavra aqui, andar sob a direção de Deus. Andar sob a direção de Deus é viver em plena comunhão e em sintonia. E para tudo que nós iremos fazer, precisamos de consultar a Deus. Se vamos vender ou comprar, se vamos mudar ou viajar, qualquer coisa nós precisamos de colocar diante de Deus e esperar dele uma resposta. Ele é um Deus que responde, tal qual ele respondeu a Davi. Ele não faz acepção de pessoas. Então eu e você precisamos ter a humildade e continuar a nossa dependência de Deus, porque sozinho, sem a direção de Deus, nós vamos nos frustrar e trazer consequência não só para nós, mas para todos
que depende de nós. Davi não estava sozinho. Se ele fracassasse, todos aqueles que estavam sob a sua jurisdição, sob o seu governo, também sofreriam os danos. Se você não consultar a Deus, a sua família, você, mas não é só você, a sua família e outros que dependem de você. Por isso que é importante andar sob a direção de Deus. Tudo aquilo que propomos empreender, seja debaixo da orientação de Deus. Com essas palavras eu quero finalizar orando. Bendito Deus e Pai, te rogamos que o Senhor nos dê a humildade para reconhecer que sem o Senhor não podemos ser vitoriosos. Por isso, Senhor, nos instrui, nos abençoa e, ó Deus, responde o nosso clamor. Tem muitos que estão vivendo dificuldade e eles estão lutando com suas próprias forças. Revela-te um Deus protetor e ajudador, que estas pessoas que estão me assistindo possam entender que com o Senhor nós haveremos de prevalecer contra os inimigos. É a minha oração em nome de Jesus. Graças a Deus. Graças a Deus. Estamos encerrando e aguardo você no próximo programa. Igreja Batista Renascer, uma mensagem de vida.